Boa tarde, meus alunos do primeiro ano. Vamos para a aula de biologia e eu vou fazer algumas considerações sobre as teias e as cadeias alimentares. Então, as teias alimentares é o que realmente acontece na natureza, tá? É o fato que acontece na natureza. O que é uma teia alimentar? São as várias opções de cardápio dos seres vivos. Então, quem se alimenta de um capim? Não é só a capivara, eu tenho vários animais, né, se alimentando de capim. Então eu vou ter uma nuance, né, um grande rol, né, de um servir de alimento para o outro. Então, quando eu olho uma teia alimentar, um esquema, né, que vocês podem olhar na rede, coisas assim, vocês vão ver, nossa, mas é confuso isso, né? Esse aqui, essa seta para cá, essa seta para lá. Por isso que na biologia a gente estuda um casinho à parte chamado cadeia alimentar. E nessa cadeia alimentar, eu tenho que tomar muito cuidado para as setas, né? O que acontece na teia também. O que quer dizer essa seta? Serve de alimento para. Uma coisa que eu sempre considero é a ponta da minha seta. Porque a ponta da seta, ela sempre vai apontar para quem está se alimentando. Então, vamos supor que eu tenho uma situação aqui, ó. Capim e gafanhoto. Quem está se alimentando aqui? A seta sempre procura aquele que se alimenta. Então, o gafanhoto está se alimentando do capim. Por quê, professora? Porque se você fizer isso aqui, ó, isso aqui está errado, certo? O capim, tá? Ele produz o próprio alimento, ele não precisa de ninguém, ele é o independente da cadeia alimentar. Falando nisso, o independente da nossa cadeia alimentar são chamados de produtores. Eles produzem o próprio alimento, são os que fazem, na verdade, a fotossíntese, como o capim aqui. Quem são os produtores? São as plantas, as algas e também algumas bactérias que produzem alimento. Eu tenho também os seres vivos consumidores. São aqueles que vão depender, tá, de outros seres vivos para se alimentar. Então, o gafanhoto está dependendo do capim. Se eu tiver agora aqui um pássaro, uma ave, essa ave vai depender do gafanhoto, mas eu tenho uma nuance só. Imagina, na natureza, são setas para todos os lados. Eu estou fazendo aqui uma representação de uma cadeia. Para terminar, nós temos os decompositores. Quem são os decompositores? São aqueles que vão voltar para o meio ambiente os nutrientes, certo? Quando todos aqui apodrecerem, vem a ação dos decompositores que vão voltar os nutrientes para a terra, certo? Sem eles, o quê? A terra seria um depósito de cadáveres e não existiria vida no planeta. Então, tem produtores, consumidores e os decompositores. Voltando à nossa cadeia alimentar, onde eu tenho o capim, eu tenho o gafanhoto e eu tenho um pássaro. Quem serve de alimento para quem? Então vamos ver, a seta sempre aponta para aquele que se alimenta. O gafanhoto está se alimentando do capim e o pássaro que está se alimentando do gafanhoto. A seta sempre vem para quem está se alimentando. Então procura quem ele está se alimentando. O gafanhoto está se alimentando do capim. O pássaro se alimenta do gafanhoto. A ponta indica que vem vindo para a boca dele, certo? Uma maneira prática. Então, eu tenho aqui o capim, que é o nosso produtor. O gafanhoto é aquele que se alimenta do capim. Então, ele é chamado de consumidor 1. E o pássaro, que se alimenta do gafanhoto, é chamado de consumidor 2. Então, eu tenho produtor, consumidor 1, consumidor 2. E é claro que todos eles vão passar por, quando morrerem, coisa assim, por um processo de decomposição e eles vão para a ação dos decompositores. Eu costumo falar que os decompositores, que são fungos e bactérias, são os grandes comilões de uma cadeia alimentar. Então, por quê? Porque todas as setas apontam para eles. Ó, eles se alimentam mesmo, os comilões aqui da nossa cadeia alimentar, certo? Todas as setas indicando para eles.
e nenhuma seta vem pro coitadinho do produtor, coitadinho entre aspas, né? Por quê? Porque é ele que faz a fotossíntese e é ele que mantém toda a cadeia alimentar. Esses níveis que a gente está dando nomezinhos para eles, produtor, consumidor 1, 2, 3, 4, quantos tiverem, e decompositores, a gente chama isso dentro da cadeia alimentar de níveis tróficos. Trófico quer dizer alimento, então são os níveis de alimentação. Que categoria um ser vivo ele recebe dentro da alimentação que ele está, né, presente na natureza, certo? Então vamos lá. Um ser vivo serve de alimento para o outro. Então eu falei para vocês que a base de uma cadeia alimentar são os produtores. Então eles servem de base para tudo, certo? Então o capim nesse caso aqui, ó, do meu exemplo, é o caso dos produtores. Agora, quem se alimenta do capim, a setinha foi para o gafanhoto. Aí eu pergunto para vocês, todo o capim que o gafanhoto comeu formou o corpo dele, o organismo dele? Não. Eu vou dizer para vocês, apenas 10% do que ele comeu está passando como matéria ou energia para o corpo do gafanhoto. Ou energia, certo? Então, 10% está passando para o consumidor 1, que no caso é o gafanhoto. Agora, tudo o que a ave, o pássaro, né, que é o consumidor 2, ele se alimentou, passou para ele, né, ele se alimentou do gafanhoto. Todos os gafanhotos que ele se alimentou formou o corpo do pássaro? Não, apenas 10%. Então, isso aqui a gente chama de fluxo da matéria e da energia, certo? Fluxo de matéria e energia dentro da biologia. Aí eu pergunto para vocês, o que aconteceu com os 90%? Foram perdidos, né? Então vamos pensar sobre isso. Um ser vivo, ele se alimenta. Nem tudo que ele se alimenta, como a gente, tá? É incorporado. Então existe uma perda, tá? Com as fezes e urina, que são os restos, né? E existe também os gastos, né, que a gente tem com a respiração celular. Para que serve essa respiração celular, professora? Olha, ela é tão importante. Sem ela, a gente não manteria o nosso organismo vivo. Por quê? Porque mantém um animal na temperatura, como somos mamíferos, por exemplo, mantém a nossa temperatura constante. Vocês acham que isso não vem do alimento, né? Que as células estão constantemente quebrando, né? Usando o oxigênio, queimando e produzindo calor para manter a nossa temperatura. E para um animal se locomover? E para o coração bater? Então, todo esse gasto aqui a gente chama com a respiração celular. Outro ponto que eu queria falar com vocês é o que a professora falou sobre eutrofização. Lembra que eu falei que os níveis tróficos são as categorias de um ser vivo dentro de uma cadeia alimentar? A palavra eu quer dizer verdadeiro. E a palavra trófico vem de trofização aqui, que quer dizer alimentação. Vou pôr verdadeira aqui, alimentação. Isso acontece naturalmente, certo? Numa situação de uma cheia de um rio, ele está tendo aporte de nutriente, mas o ser humano está contribuindo com isso, com a história dos esgotos, tá? No esgoto, você está mandando muita matéria orgânica. Olha, professora, mas o esgoto não é alimento para a gente, mas serve de alimento para elas, as benditas das bactérias aeróbicas que vivem na água. As bactérias aeróbicas, a palavra aeróbica vem de ar mesmo, tá? A aeróbica consome oxigênio, consomem O2, o gás oxigênio. O que isso quer dizer? Que se ela se alimentando do esgoto, que é um aporte, é uma grande vinda de matéria orgânica, elas vão consumir o oxigênio da água e vão diminuir esse oxigênio da água. Então, elas vão ser responsáveis pela grande mortandade de peixes. Então, por isso que dentro de uma água contaminada, a gente vê tanto peixe morto, certo?
Depois dessas bactérias aeróbicas que elas consomem oxigênio, esse oxigênio vai diminuindo do rio até desaparecer e elas inclusive morrem também. Aí vocês acham que acabou? Não. Aí vem o caso desesperador das bactérias anaeróbicas. Elas não mais dependem do oxigênio para elas sobreviverem. Só que elas lançam na água aqueles compostos ricos em enxofre e que dão aquele teor, aquele cheiro apodrecido para a água. E a vida ali é praticamente agora, ó, só com elas, certo? Não existe vida para outro ser vivo, não existe vida sem o oxigênio aqui, apenas para quem não depende mais dele. Então, é uma situação agora que desesperadora, é aquilo que a gente não pode ter, jamais, certo? Então, esse tópico da eutrofização, o professor ainda vai abordar, tá? Mas ele já deu, ela já falou alguma coisinha sobre isso. Então, eu quis apenas dar uma ajudada aí em vocês, tá certo? Então, foco nos estudos, assistam as videoaulas, tá certo? E eu vou fazendo as minhas intervenções aqui. Boa tarde para todo mundo.